Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava com quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Estava na sinagoga um homem possuído por um espírito mau e gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." E Jesus o intimidou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. Todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isso?" Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ele expulsa os demônios com autoridade. Por que Jesus tem autoridade? Porque ele vivia o que falava, o que pregava. Por que às vezes a gente perde a autoridade? Porque a gente não vive aquilo que a gente se propõe a viver. Né? Se o pai não vive bem a sua paternidade de pai, por mais que ele queira ser pai, ele tem até o nome de pai, mas não tem autoridade de pai. Perdeu a autoridade, dependendo daquilo que ele faz. Se o pai vai beber, se o pai sai, se o pai não reza, se o pai não tem uma vida digna, os filhos vão obedecê-lo? Não, ele não tem autoridade. Ele é pai, mas perdeu a autoridade. Também a mãe. Às vezes as mães perdem a autoridade dos filhos. Por quê? Porque às vezes também a vida, a atitude, as ações dela, ela é mãe. Nós reconhecemos ela como mãe, até temos ela como mãe. Mas as ações dela não é de mãe. Às vezes xinga, fala palavrão, grita, briga, ofende. É atitude de mãe? Não, não é. Você não quer. Garanto que você que é mãe não gostaria de ter uma mãe assim. Você que é pai, gostaria de ter um pai assim? Não. Ninguém quer um pai ruim. Todos nós queremos um pai. Todo mundo tem um pai, porque imagina um pai como Deus, né? Alguém que vem nos socorrer, alguém que vem ao nosso encontro para nos libertar do mal, nos ensinar a viver uma vida plena. Né? Então, nós precisamos saber aonde está a autoridade. A autoridade é isso. É aquela pessoa que fala e vive aquilo que está pregando. Então, ele é um exemplo vivo daquilo que é um homem. Porque ele tem dignidade, ele tem honra, ele tem caráter. Né? Porque ela tem dignidade, ela tem honra, ela tem caráter. Esse caráter é que nos dá a graça de ter autoridade. Porque aquela pessoa, ela é a expressão de tudo aquilo que é o ser humano de Deus, do homem de Deus, da mulher de Deus. Ele expressa esta graça. Então, por isso, os demônios sabem quando o pai tem autoridade sobre a casa e quando ele não tem. O demônio sabe os seus pecados. Ele conhece. Ele sabe os pecados da mãe, ele conhece. E aí, para colocar rebeldia no coração do filho é fácil, né? Não é difícil. Por quê? Porque quem tem autoridade sobre a casa é o pai e a mãe. Se eles perdem, quem entra? É isso aqui, ó.
Este homem, ele não tornou possesso da noite para o dia. Todo mal começa na nossa vida primeiro pela murmuração. Você começa murmurando primeiro. Todo pecado e todo mal entra no nosso coração pela murmuração. Você começa a murmurar, fica com raiva, irritado, começa a xingar, começa a brigar, começa a falar mal, começa a desejar mal, até o ponto de querer matar o outro. Mas não começou devagar, foi começando aos pouquinhos. O demônio vai envenenando a nossa alma até chegar a esse ponto aqui. Do homem tornar possesso de todo o mal no seu coração. Até de dar o lugar da sua vida para o demônio morar. Por isso, esta situação. Jesus não veio para perder os homens, não veio para condenar os homens, mas veio para salvar, para tirar ele da garra do leão, da boca de Satanás, que vai fazendo com que nós vamos perdendo a autoridade da nossa casa, dos nossos filhos, perdendo a autoridade de nós mesmos. Nós começamos a nos achar uma miséria, pecador, fraco. E aí, lógico que nós vamos sofrer por causa do pecado. É de tal forma que ele vai tomando conta da vida da pessoa, para chegar a esse limite aqui de ser possesso do demônio. Tem gente que você fala, meu Deus do céu, o que essa pessoa tem? Parece que ela está com o espírito ruim encarnado nela. Por quê? A boca, as atitudes, ações não tem nada de Deus. Tem do mal, se alimentou do mal. E perdeu a sua autoridade, perdeu a sua dignidade, vai perdendo tudo. Porque o mal é assim, ele vai aliciando a pessoa aos poucos. Ninguém começa bebendo 1 litro de cachaça, começa bebendo uma dose. Ninguém começa bebendo 1 litro de uísque, é uma dose, é de dose em dose. Porque o demônio também coloca doses para nós, né? Ele vai colocando coisinha, mais uma coisinha, mais outra coisinha, daqui a pouco a pessoa não quer rezar mais, não quer ir na igreja, não quer mais viver uma vida com Deus, vai lá de vez em quando aparece na igreja, de vez em quando reza, quando as coisas estão difíceis, reza. Quando está mais ou menos, não reza. Olha a primeira leitura de hoje, que coisa lindíssima. Aquela mulher, Ana, ela tinha tudo, tinha uma riqueza, tinha todas as coisas na sua casa, tudo que era necessário para ela viver e ser feliz, mas faltava uma coisa, ser mãe, porque ela sonhou em ser mãe, ela pensou, vou casar e ter uma família, ter filhos, e agora eu não tenho, eu sou estéril, tem tudo, e aí vai, e agora? O que adianta eu ter tudo nesse mundo e não ter aquilo que é o essencial para mim ser chamada de mãe? Porque é uma honra, uma glória para qualquer pessoa ser chamado de pai. Imagina, deveria ser a maior honra para um homem casado ser chamado de pai. Nossa, que alegria para o meu coração ser chamado de pai, porque eu tenho filhos, Deus me deu filhos. Que alegria, que honra, que glória eu ser chamado de mãe. Porque a maior vocação, maior realização, deveria a gente estar feliz porque ser chamado filho de Deus, né? Deveria a gente sair pulando de alegria. Graças a Deus, sou filho de Deus, sou filha de Deus. Deveria ser a maior honra para nós, servir a Deus, né? Sair de casa para servir a Deus, para estar na igreja a serviço do reino. Deveria ser a maior glória para nós vir à igreja para alimentar-se de Deus, né? Como Ana hoje foi. E ela chegou lá, sentou ali, para dizer que Deus escuta o nosso coração. Ela nem falava, ela se derramou em pranto diante de Deus, por causa da sua tristeza, da sua angústia, por causa daquilo que faltava para que ela pudesse ser a pessoa mais honrada. Ela só queria uma honra, ser mãe. Aí tem muitas mulheres que são mães e não se sentem honradas.
deveria sentir a mais privilegiada de todas as mulheres. Essa aqui queria só essa graça que você tinha. Algumas já têm. Só queria ser mãe. E aí, o profeta ele ainda vai humilhar ela ainda, né? Você está bêbada. Não é porque a gente é fácil julgar os outros, né? Facílimo. Olhar para os outros e colocar defeito, escarnecer, zombar dos outros. Olha, lá dentro do templo, se ela fosse uma pessoa com raiva, com ódio no coração, se fosse uma pessoa que não tivesse a alegria de estar em Deus, ela tinha perdido a graça hoje de ser mãe. Porque ela passou pela humilhação primeiro. Sofreu aquela humilhação de ser chamada de embriagada, de ser chamada de bêbada. Às vezes Deus testa a gente para até ver aonde que está a sua graça. Aonde está o seu querer em Deus. Porque às vezes, nosso querer em Deus é uma miséria. Se alguém ofender, a gente sai, vai embora, larga a igreja, muda de igreja, vai para outra. E às vezes Deus testa para ver se realmente a sua fé é naquilo que você está pedindo, é de coração, é porque está na sua alma, é porque você anseia realmente. Às vezes Deus testa a gente com a paciência, de esperar um pouquinho para ver se é isso mesmo que você quer. Aí, ela teve que passar pela humilhação primeiro. Às vezes a gente tem que passar por humilhação para ganhar as graças de Deus, né? Então, o importante é isso. E aí ela, não estou embriagado, eu estou derramando a minha alma diante de Deus. A resposta dela, né? E aí o que vai dizer o sacerdote? Seja feita conforme a sua vontade. Que Deus te dê essa graça que você veio buscar aqui. Então, às vezes, Deus testa até a gente para receber a graça, para ver se realmente você quer, ou se é uma coisa só de desejo, mas não tem nenhuma vontade de realizar no seu coração. Às vezes as pessoas vêm na igreja só com desejo, mas a vontade está lá fora, está lá na rua, está aqui dentro o corpo, a alma e os pensamentos lá bem longe. Não chegou aqui ainda. Só o corpo está aqui. Mas o coração está bem longe. Está pensando em outras coisas bem fora. É preciso que eu esteja aqui com o coração. Porque Deus prescuta o seu coração. Deus não está prescutando a sua alma, não, viu? Está prescutando o seu coração, não é os pensamentos que estão lá fora, não. Deus está pensando naquilo que você está pensando aqui dentro. Ele vai te entender porque você está pensando aqui. Você veio inteira diante de Deus. Esta mulher veio inteiramente diante de Deus, se colocou. Não só o corpo, não só o físico, mas ela se derramou inteira na presença de Deus. Aquele homem também se colocou inteiro na presença de Jesus, mesmo possuído pelo demônio. Para ser livre, nós temos que vir inteiramente na presença do Senhor. Se nós não viemos com tudo, não vem só com o corpo, não. Porque não tem como Deus te alcançar só o seu corpo e os pensamentos longe. Deus te alcança porque você está inteiro na presença dEle. Fechamos nossos olhos por um instantezinho. Né? Deus quer nos colocar de pé de novo, quer nos restaurar, quer nos santificar. Pedimos ao Espírito Santo essa graça, e quando nós vamos para o templo, quando nós viemos à igreja, quando nós vamos rezar, quando nós paramos para estar diante de Deus, seja no nosso texto, seja para ler a palavra de Deus, seja para aquele momento de se colocar na presença de Deus, mas nós se colocamos inteiro, né? Inteiramente, corpo, alma e espírito diante de Deus. Nós queremos hoje para que o Senhor nos coloque de pé novamente, por tudo aquilo que às vezes a gente, como Ana, hoje passava por esse sofrimento. Muitas vezes a gente passa por causa de doença, por causa de abandono, por causa de tristeza, por causa de tantas coisas que nos acontecem. A gente fica prostrado. Aquele homem estava prostrado por causa do mal que entrou no seu coração. E Jesus expulsou o mal e colocou ele de pé.
Hoje o Senhor expulsou da tristeza do coração de Ana e colocou ela de pé, e ela saiu dali uma mulher nova. Preste atenção, vamos pedir essa graça hoje, que Deus possa nos colocar de pé como homem ou uma mulher nova, como um filho novo, como aqueles que querem se apresentar diante de Deus de corpo e alma, para saber que o Senhor está acolhendo nosso coração e as nossas intenções. Amém?